Vamos estudar, então, o judiciário em geral, dentro da teoria geral do direito. Então, vamos lá. Judiciário. Para começar o estudo, eu trago aqui uma legenda de algumas coisas importantes de se entender dentro do judiciário, algumas palavras que são muito utilizadas e que a gente tem que entender, saber o que são. Então, a sentença é a decisão de um juiz singular, o acórdão, que é uma decisão dos desembargadores, né, ou dos ministros, a ementa, que é um resumo da decisão judicial, que é aquilo que aparece quando a gente pesquisa uma jurisprudência, a súmula é uma decisão comum e majoritária dos tribunais sobre determinado tema. Súmula vinculante é essa decisão comum que acaba por se tornar lei. Justiça comum. Julga ações com qualquer valor de causa, atua civilmente. Os estados organizam a justiça comum em comarcas, que são os territórios limítrofes de atuação de cada comarca. E aí vamos lá. Primeira instância, fóruns estaduais, criminais, cíveis, de família, de primeira entrância ou de entrância final, dependendo do tamanho. Então, por exemplo, de Curitiba é de entrância final, mas aí de uma cidade menor, por exemplo, deixa eu pensar, Marechal Cândido Rondon, é de primeira entrância. Sentença. Decisão de primeiro grau por juiz singular. Caso haja recurso, vai para a segunda instância. Segunda instância. Tribunal de Justiça. Câmaras ou turmas, que é um grupo de desembargadores que julgam um processo. E aí, esse julgamento vai se chamar acórdão. E é um tribunal de justiça em cada estado. Instância superior, não se chama terceira instância, se chama instância superior, que é o Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal, dependendo do contexto que se vai discutir ali, que é um grupo de ministros. Justiça Federal está vinculada a processos contra o Estado. Daí temos a primeira instância, várias federais, a segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal, TRF, e a instância superior, que é o STJ. Justiça do Trabalho, vinculada aos contratos de trabalho, CLT, que tem primeira, segunda e terceira instância também. Justiça Eleitoral, que trata das questões eleitorais. Proteção à Constituição é feita pelo STF e não depende de instância. O STF não é uma instância superior, ele é um órgão diferente dessas questões. E aqui eu trago como ler um código. Também é uma questão importante, né, quando a gente começa a estudar o judiciário. Que a gente tem o título, a seção ou capítulo, a subseção, subcapítulo, o texto principal, que é o caput, o parágrafo e o inciso. Então, vamos abrir aqui algum código para a gente ver? Aqui. Isso é um título. Aí, temos as seções. Vamos ver se eu acho alguma seção aqui. Vamos buscando. Aqui. Capítulo. Título. Capítulo. Seção. Aí aqui é a subseção, o artigo, o caput, isso é o caput.
Isso é o parágrafo. Isso são alíneas. E aí, vamos achar um inciso aqui. Aqui. Incisos.